Acompanhe a leitura. 1 Coríntios 3, 18 até o 23. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém, meus irmãos? Vou colocar aí os nossos slides. Os irmãos estão animados para a gente estudar mais uma sessão? Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Há um tempo atrás, eu contei uma história para os irmãos do Olavo Bilac, que tinha um amigo que queria vender uma chácara, queria se desfazer daquela chácara, e falou para o Olavo Bilac, que era um escritor, um poeta, escrever, um anúncio de venda dessa chácara. Só que eu acho que não cheguei a ler esse anúncio. E esse anúncio que o Olavo Bilac fez dessa chácara do seu amigo dizia o seguinte: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e arejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Mais ou menos por aí. E aí esse amigo dele viu essa mensagem de venda e falou assim: olha, nem eu sabia que tinha um tesouro tão grande. Começou a se lembrar de momentos que ele passou por ali, naquela chácara. Mais uma vez eu uso essa ilustração para falar sobre a sabedoria de Deus, da qual o apóstolo Paulo cita nesse texto. Nós já temos a sabedoria de Deus. Essa é a ênfase desse texto, de algo que nós já temos. Nós já usufruímos dela, Deus já nos deu de sua mensagem. Acontece que nem sempre nós valorizamos isso. Nós acabamos, por vezes, assim como estes coríntios, acabamos por admirar a sabedoria do mundo, ou usar os critérios do mundo para fazer as nossas avaliações. Podem ser ideologias, podem ser ideias de falsas religiões, não importa. Tudo isso é sabedoria do mundo e muitas vezes nos esquecemos de que Deus já nos deu da verdadeira sabedoria. O apóstolo Paulo enfatiza, então, a importância das riquezas em Cristo Jesus, que são superiores à sabedoria do mundo, mostrando para aqueles crentes que eles já têm essa riqueza. Nós já temos essa riqueza que há em Cristo Jesus. Nós já somos ricos dessa sabedoria. Repito, mas nem sempre enxergamos. Às vezes é preciso que algum poeta escreva isso e nos mostre. E sabe quem que é esse poeta, irmãos? É o próprio Deus e a poesia, a própria Escritura, que com palavras vívidas nos mostra que nós já temos recebido de Deus tudo aquilo que é necessário para vivermos a nossa vida. E não precisamos, portanto, emprestar a sabedoria deste mundo para fazer a nossa leitura deste mundo e para tomar as nossas decisões. Bom, essa é a ênfase do apóstolo Paulo. Lembrando, irmãos amados, que nós estamos estudando, obviamente, essa carta, texto após texto. Estamos ainda na segunda sessão dessa carta, que trata da divisão na igreja, que vai do capítulo 1, verso 10 até o 4, 21. Então, ainda não acabamos essa sessão que trata da divisão. O principal problema que o apóstolo Paulo vai tratando, argumento após argumento, e podemos dizer que sessão após sessão, Paulo vai introduzindo os argumentos pelos quais eles não deveriam estar divididos. Paulo insiste e até repete muitos argumentos, como é o caso de hoje. Esse texto praticamente é uma repetição com algumas adições de outro texto que nós já estudamos a respeito da sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus dentro dessa sessão grande.
Na última quinta-feira, nós tivemos a graça de Deus, a oportunidade de estudar a 7ª sessão dessa grande divisão. Capítulo 3, versículo 10 até o versículo 17, que é o texto que precede o nosso texto de hoje. Nós vimos que o apóstolo Paulo trata de ensinar sobre o fundamento e a edificação. O fundamento da igreja de Cristo é o próprio Cristo, que foi lançado pelos apóstolos e profetas. Nós não podemos colocar outro fundamento. E nós devemos então tomar cuidado em como nós construímos sobre esse fundamento. O apóstolo Paulo estava se referindo especificamente aos obreiros da casa do Senhor. Por que ele estava se referindo aos obreiros da casa do Senhor? Em um texto que está falando sobre divisão. Porque a divisão era por conta de uma visão equivocada a respeito dos ministérios dos obreiros da casa do Senhor. Eles deveriam, então, saber exatamente qual é o papel dos obreiros, para que eles não se dividissem e para que eles entendessem que a responsabilidade dos obreiros não era lançar outro fundamento, porque o fundamento já foi lançado, mas era construir de uma maneira devida sobre o fundamento e não hoje, mas em um dia escatológico, quando Jesus voltar, cada obreiro vai receber o seu galardão de acordo com a sua construção sobre esse fundamento. Então a ideia é, para que se dividir por preferência entre pastores, pregadores e personalidades da igreja, se vocês nem sabem se eles vão receber um galardão de fato pela obra que eles estão fazendo? Então, essa é a argumentação do apóstolo Paulo. Somente aquele dia, estou falando do contexto anterior do nosso texto, tá? Somente aquele dia vai revelar se a obra que alguém fez é de ouro ou é de palha. Então, imaginemos hipoteticamente, naquele grande dia, pessoas que nós admiramos hoje, que pregam a palavra, que fazem a obra de Deus, mas nós não sabemos com qual intenção essas pessoas fazem isso. Não sabemos se sua obra é de ouro ou é de palha. Aquele dia revelará. Portanto, vale a pena nos dividir por conta dessas personalidades? Essa é a argumentação do apóstolo Paulo na perícope anterior. E hoje, meus amados irmãos em Cristo Jesus, como já mencionamos, o nosso tema de hoje, versículo 18, como nós lemos até o 23, fala sobre a sabedoria do mundo e as riquezas em Cristo. O apóstolo Paulo, então, está, de certa forma, repetindo um assunto que ele falou no capítulo 1, versículo 18 ao 25, sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Ele repete basicamente a mesma ideia, só que acrescenta algumas questões importantes que nós vamos enfatizar hoje. E aqui, irmãos, veja como é interessante, né? Como Deus trabalha. Numa mesma sessão, o apóstolo Paulo repete um assunto. Sabe por que isso acontece? Porque nós, repetidas vezes, somos teimosos. E a gente precisa, assim como uma criança, todos nós, como uma criança que a gente diz para a criança, né? Não faça isso. Pedrinho, coloca o chinelo. Vai ficar enfermo. E a gente tem que ficar repetindo. A mesma coisa Deus faz com a gente, irmãos. Deus repete, claro, em relação a questões mais sérias, que não tem só como resultado uma enfermidade física, mas às vezes até uma enfermidade espiritual. Vamos lá, amados irmãos. Bom, eu dividi esse texto em duas partes, cada parte sendo liderada por uma ordem, um imperativo, que é o imperativo negativo. Há imperativos positivos, que são ordens positivas. Quais são as ordens positivas? Faça alguma coisa, né? É uma ordem positiva. E o imperativo negativo é não faça alguma coisa. Geralmente é o que a gente fala para as crianças, são os imperativos negativos, né? Não faça isso, né? E nesse texto há dois imperativos negativos. E o nosso texto será dividido, então, nesses dois imperativos, essas duas ordens negativas, no sentido de que eram coisas que aqueles crentes estavam fazendo e em que eles deveriam deixar de fazer. Bom, o primeiro é, ninguém se engane a si mesmo. Não se engane. Ninguém se engane a si mesmo. Versículo 18 até o versículo 20.
a ideia toda aqui desses versículos vai ser liderada por esse imperativo. E o texto diz: ninguém se engane a si mesmo. Sobre o que, meus irmãos? Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se o quê? Estulto, ou seja, se faça-se ao contrário de sábio, né, que é o tolo, para poder se tornar sábio. Esse imperativo aqui, há vários imperativos no texto grego que são traduzidos todos eles como imperativos. Mas há imperativos de coisas que as pessoas não estavam fazendo e deveriam começar a fazer. Por exemplo, quando a Bíblia fala assim, guarde os mandamentos. Dependendo da forma como este imperativo está no texto original, dá para perceber se era uma coisa que a pessoa não estava fazendo e deveria fazer, ou se era uma coisa que a pessoa estava fazendo e deveria agora deixar de fazer. Esse imperativo negativo se enquadra em uma categoria em que a pessoa está praticando algo e ela deve deixar então de praticar esse algo. O que eles estavam praticando, irmãos? Pode falar. Isso, mas ali no imperativo, né? O que eles estavam praticando? Segundo o apóstolo Paulo, que eles deveriam deixar de praticar. Estavam se enganando. Então, qual era toda essa divisão a respeito dos líderes? Paulo vai enxergar isso como um engano. Paulo vai dizer que eles estavam vivendo enganados. E aí o imperativo negativo, deixe de se enganar. Quer dizer, até aqui vocês têm praticado isso. Até aqui vocês têm se enganado. Agora a ordem é, deixe de se enganar. Não se enganem. Tudo isso, todo esse contexto, toda essa, como os jovens falam aí, né? Toda essa treta na igreja, né? Toda essa marquerência, como diz o povo aí, tudo isso estava acontecendo por causa do engano. Eles estavam se enganando. Isso que o apóstolo Paulo vai dizer. E aí ele diz o seguinte: irmãos, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, ou seja, sábio segundo o mundo, né? Século, a palavra século também é traduzido como mundo. Faça-se estulto, ou seja, tolo, para se tornar sábio. O imperativo. Chega de se enganar. Chega de ser ingênuo. Chega de brigar por coisas que não são importantes. Chega de pensar que essas coisas são motivos para briga, são motivos para discussão, são motivos para divisão. Chega de ser ingênuos. Então, o imperativo aqui. Em outros lugares da Escritura, nós vemos também essa mesma palavra do engano sendo utilizado. O apóstolo Paulo usa, por exemplo, para se referir ao engano que Eva sofreu por parte de Satanás. Não se engane. Chega de viver enganado. Chega de andar segundo os seus próprios pensamentos. Por isso, o imperativo, ninguém se engane a si mesmo. E qual é a ideia da continuação, irmão? Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é mais ou menos o seguinte: se você quer ser realmente sábio, ou você acha que é sábio, mas só é sábio de acordo com o padrão do mundo, então você tem que se tornar tolo de acordo com o padrão do mundo, para se tornar sábio de acordo com o padrão de Deus. Tudo bem? Essa é a ideia desse versículo. Se você acha que é sábio, só que você é sábio de acordo com o padrão do mundo, então se torne tolo. O texto não está querendo dizer para a gente ser burro, né? Não é isso, né? Mas o texto está querendo dizer para que se a gente usa um padrão do mundo e se acha sábio usando esse padrão, esse critério do mundo, então, se a gente quer ser sábio mesmo, a gente tem que se tornar burro para o mundo. Não usar o critério do mundo. E assim a gente vai ser sábio de acordo com o padrão de Deus. Versículo 19 vai começar aí com porquê. A explicação do porquê o padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. E o texto do versículo 19 diz o seguinte, os irmãos podem ler?
Então, qual é a razão? Por quê? Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês se tornarem tolos para o mundo, mas sábios para Deus. Porque a sabedoria do mundo, verso 19, é loucura diante de Deus. Não que não tenha lógica aquilo que Deus faz. A ideia não é essa. Senão, se a gente entender errado esse texto, a gente vai ficar igual doido por aí, né? Fazendo um monte de coisa maluca e dando desculpa, né? Não, a sabedoria de Deus é diferente. Aí vai começar, como o próprio Aleph mesmo gosta muito, né, de fazer o aviãozinho, o helicóptero. Tô brincando. E às vezes as pessoas dão essa desculpa. Que desculpa? Você não está entendendo porque isso aqui é a sabedoria de Deus. Não é nesse sentido, não é no sentido de que Deus, ele faz coisas sem noção, sem razão, não é isso. Nós aprendemos, inclusive na escola dominical, que um atributo de Deus é a lógica. Gordon Clark enfatizava isso, nós não enfatizamos tanto quanto ele, né? Mas Deus não faz nada sem lógica. Pode parecer que não tem lógica para nós, mas Deus segue uma coerência. A ideia aqui, meus irmãos, é que toda a filosofia greco-romana, com a sua retórica, com as suas características de inquirição, de investigação para se chegar à verdade, e que estava no auge na época, e que estava sendo usado inclusive como critério para que alguns preferissem a retórica de Apolo e outros rejeitassem a simplicidade de Paulo. Com toda essa retórica, com toda essa investigação, Platão, Aristóteles e Sócrates, embora não tenham feito coisas boas, em certo sentido, eles conseguiram chegar ao conhecimento da salvação em Cristo? Só através da investigação filosófica? Não. Então, é nesse sentido. Paulo diz assim, Deus, ele não usa um método, um padrão, ele não age de acordo com a sabedoria humana. Começando pelo próprio Evangelho. Se Deus quisesse atender a um critério humano da apresentação de um rei, ele não faria o seu filho nascer numa manjedoura. Então é nesse sentido. O fato de Jesus nascer numa manjedoura não é loucura. Tem coerência. Só que quebra o padrão mundano de sabedoria e de expectativa mundana, tanto de gregos como de judeus. Então é nesse sentido, meus irmãos, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, e aí ele vai fazer uma citação de Jó 5,13, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Vamos até esse texto, citado pelo apóstolo Paulo? Jó, abra sua Bíblia, Jó 5,13. Jó 5,13. Algum irmão pode ler para nós, por favor? Isso. Então, a ideia é de que Deus usa a própria inteligência do ser humano para mostrar que a sua inteligência é maior, que a sua sabedoria é maior. E versículo de número 20, ele vai citar outro texto, e o apóstolo vai dizer no verso 20 outra vez, né? E outra vez, quer dizer, outro texto, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. E a citação do Salmo 94, verso 11. Vamos ler o Salmo 94, verso 11, que é a citação que o apóstolo Paulo faz? Podem ler, meus irmãos. O Senhor... Então, o homem, pela sua própria investigação filosófica, procurando conhecer a verdade, ele pode chegar a várias conclusões que são corretas. Muitas conclusões corretas. Mas em relação à salvação, a salvação é algo ao mesmo tempo tão simples e tão glorioso que o ser humano por si só não poderia, através da sua investigação, chegar à conclusão de que Deus é o Salvador, de que Jesus Cristo é o Senhor. É preciso que Deus tome a iniciativa, por conta da pecaminosidade do ser humano, Deus tome a iniciativa e se revele ao ser humano, como se Deus dissesse assim, olha aqui, essa é a minha sabedoria, meu Filho, Jesus Cristo, esse é o meu plano. Então, Paulo está aqui
cada vez mais e repetidas vezes, mostrando para aqueles crentes, você está usando um critério para avaliar os líderes da igreja, que é um critério que não é baseado no Evangelho. Não é baseado no padrão de Deus pelo qual você foi salvo. É um critério baseado no mundo. Em termos práticos, irmãos, isso muda toda a nossa avaliação da realidade. Tudo. Vou falar um pouco na aplicação. Vamos para a primeira aplicação dessa sessão? Vamos lá. A aplicação, então, óbvia, né? É não se engane. Não se engane. Irmãos, isso parece tão óbvio. Isso parece tão óbvio. Mas é tão fácil da gente se enganar. O que é se enganar? Partindo do particular para o geral. É ter uma visão distorcida da realidade sobre as pessoas e sobre eu mesmo. Sempre tem pessoas que a gente repara assim, você já deve ter falado isso daí de alguém. Parece que fulano vive no mundo da lua. Não é verdade? Já pensou isso sobre alguém? Não fala pra ninguém, tá? Falo de você, né? Pois é, eu não queria usá-lo como exemplo, mas já que você começou, vamos agora. Eu anotei alguma coisa sobre você. O cara já estava preparado, né? Tal pessoa parece que vive no mundo da lua. Só que assim, isso é ruim. Isso é ruim. A começar, a gente tem uma tendência de se enganar, irmãos, em todas as áreas. A começar esteticamente, né? A gente tem essa tendência de se enganar, né? De sempre ter uma imagem da gente, até estética mesmo, equivocada. A gente nunca pensa que a gente é tão feio quanto a gente é. Mas olha, parece bobagem essa questão estética, mas a filosofia vai estudar estética e ética juntas. Porque a estética tem uma ligação com a ética. Assim como eu tenho uma tendência estética de não me ver de uma maneira adequada, ou às vezes pensamos que somos mais feios, né, do que parecemos, ou às vezes pensamos que somos melhores do que parecemos. De qualquer modo, é uma visão distorcida. Assim, moralmente também. Moralmente, às vezes a gente pensa que está fazendo coisas certas, tomando decisões certas, mas não estamos. Ou você pensa que se você fizesse uma entrevista aqui com o pessoal lá do grupinho de Coríntios, né? Do grupinho de Paulo, perguntasse para eles, vocês estão certos que vocês estão defendendo o apóstolo Paulo, brigando por causa do apóstolo Paulo? Vocês estão fazendo a coisa certa? Se a gente perguntasse para eles, irmãos, se eles estão fazendo a coisa certa, o que eles diriam? Sim. Fala, poxa, meu irmão, claro que estão fazendo, porque o apóstolo Paulo é assim, assado, né? Foi o primeiro apóstolo, não sei quais eram os argumentos, né? Foi o primeiro apóstolo aí, foi o último apóstolo a ser escolhido, tal, não sei o quê. É um apóstolo, o Apolo já não é um apóstolo, então não deve ser considerado. Critérios que eles estabeleceram para chegar a uma conclusão. Não, mas porque o Apolo ele fala melhor, tal. Eu acho que o pastor ele tem que falar dessa maneira. Mas quem falou que esse é o critério que Deus estabeleceu? Não é a gente que estabelece um critério de um líder, nem de um membro, nem do que uma igreja deve ser. É Deus que estabelece. Irmãos, quantas pessoas estão enganadas em relação a critérios? Se a gente experimentasse fazer uma entrevista nas pessoas que passam por aqui, evangélicas, e perguntasse, que igreja você vai? Vou na igreja tal. Por que você vai lá? Quais seriam os critérios? Eu vou lá porque o conjunto de louvor é tão bonito. Esse é um critério para você congregar numa igreja? Claro que não, senão não congregaria lá em Jerusalém com Jesus, né? Porque lá não tinha um grupo de louvor bonito, né? Veja, a pessoa que constantemente usa critérios errados, baseado em uma sabedoria humana, para tomar as suas decisões na família, na igreja, no trabalho, ela está se enganando, só isso. Ela está vivendo enganada.
Ela pode estar pensando que está fazendo a coisa certa, mas ela está se enganando. Então, se enganar é isso, é ter uma visão distorcida a respeito de nós mesmos, a respeito da realidade. E por que as pessoas fazem isso, meus irmãos? Uma pergunta que eu coloquei para que a gente reflita. Um ponto importante é porque as pessoas preferem enxergar as coisas do seu próprio ponto de vista, da sua própria ótica, seus interesses. Então, veja só, o problema não é comportamental, o problema é coração. Olha só, irmãos, olha só. Nós, seres humanos criados por Deus, somos seres criados para adorar. Nós sempre vamos adorar alguma coisa. Se a gente não está adorando Deus, a gente está adorando outra coisa. E as nossas decisões vão ser guiadas de acordo com aquilo que a gente adora. Inevitavelmente. É um pacto de fé. Por isso que o problema começa aqui, ó. Se isso estava ocorrendo na igreja dos Coríntios, é porque havia um problema dentro do próprio coração deles, que não estava mais adorando a Cristo como Senhor, mas adorando outras coisas, que fazia com que eles tomassem atitudes erradas em relação a essas coisas. Então, é por isso que a Sagrada Escritura é tão maravilhosa. Enquanto as teorias humanas e teorias de psicologia, que têm a sua utilidade, né, em determinados momentos, enquanto elas caminham na superfície, a Bíblia vai no coração do problema. É um problema de adoração. O teu coração está adorando outra coisa. Sabe por que você está dividindo a igreja? Porque o teu coração está adorando a sua opinião. Porque o teu coração está adorando um padrão que você estabeleceu na sua cabeça que a igreja deve ter. Quer dizer, no trono do seu coração não é Deus que está sendo adorado. É outra coisa. E você está tomando as suas decisões baseadas nessa outra coisa. É por isso que a Bíblia vai lá, ó, na alma. E quando Jesus estava tratando do problema dos fariseus, Jesus não falou só do comportamento. Ele falou do coração. O que contamina o homem é o que está no coração. Do coração do homem que procede tudo aquilo que é ruim. Ele vai pegar os mandamentos que eram obedecidos de uma maneira externa pelos fariseus e aplicar internamente. 7º mandamento, se você olhou e desejou, já quebrou. 6º mandamento, se você odiou no coração, já quebrou. O evangelho é assim. E por isso, irmãos, que o homem natural rejeita o evangelho. Porque o evangelho vai na lata, assim, no coração. Ó. Pá, o que você adora? Ah, não, eu adoro a Deus, tal. Não, mas a tua atitude está dizendo que você não adora a Deus. As tuas escolhas estão dizendo que você não adora a Deus. Mas eu adoro. Mas adorar não é só com palavras. E por isso aqui, ó, o problema é de compreensão. Quando eu falo de compreensão, estou falando de coração. Que o coração na Escritura é tudo aquilo que nós somos por dentro, inclusive a nossa compreensão. Não é só como popular, né, hoje em dia, né, coraçãozinho, só sentimento, né? Biblicamente não é. Por isso Jesus tem um texto que diz assim, um dos exemplos, né? Que diz assim, Jesus sabia o que eles pensavam no coração, quando as pessoas pensavam coisas erradas a respeito de Cristo. Jesus sabia o que eles pensavam no coração. Veja, pensamento, interpretação da realidade. Nós interpretamos a realidade com o coração. E se nós interpretamos a realidade com o coração, se o nosso coração estiver adorando outra coisa que não seja Deus, nós inevitavelmente vamos interpretar a realidade de acordo com essa coisa. É profundo isso, né, irmãos? É uma verdade profunda. Veja o que Jesus diz. Onde está o teu tesouro, aí está o teu. O que ele está dizendo? Aquilo que você dá mais valor na sua vida, o teu coração vai estar ali. É aquilo que você vai adorar. Não importa, a gente pode chegar aqui na igreja, Senhor, né? Tu és soberano, tu és santo. Mas se o meu coração, voltando um pouco ao argumento, se a gente está na igreja aqui adorando,
Mas se aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida for o filho, o meu coração vai estar na onde? E eu vou estar adorando quem? Os filhos. E quem vai me controlar? Os filhos. E as minhas decisões vão ser pautadas no quê? E se tiver alguma discussão sobre alguma questão tal que envolva o meu ídolo, eu vou tomar uma decisão pautada no quê? Por isso, irmãos, por isso a Bíblia fala, adore a Deus acima de tudo, tema a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ama ao Senhor com todas as suas forças, Deus deve ser a nossa maior alegria. Sabe o que a Bíblia está falando de tudo isso? Se Deus é a minha maior alegria, é porque eu adoro Ele. Aquilo que é a minha maior alegria é a minha fonte de adoração. Esse é um ato de adoração. Estou falando da maior alegria, tá? Não que a gente não possa se alegrar. Mas a gente se alegra com muitas coisas, mas tem algo que nos dá mais alegria, não tem? Esse algo que nos dá mais alegria, independente do que for, independente do que você chamar, é isso que você está adorando. Pode falar. Isso, aqui o se ali já está se referindo à pessoa, tá? Não se engane, quer dizer, você está se enganando. Então, é a ideia de que tudo que a gente está falando aqui é que o problema está no... E olha só, vou pegar esse gancho que você falou aí. Jeremias 17 diz que tem uma coisa que é mais enganosa. O que é, irmãos? É o coração. E ele é tão enganoso que a gente pode, que o meu coração pode me enganar. Se o meu coração me engana, eu estou me enganando. Eles estavam sendo enganados pelo próprio pecado deles. Quando você deixa de adorar a Cristo como o Senhor maior da sua vida e coloca outra coisa, você está idolatrando essa coisa. E você está sendo enganado porque você vai tomar decisões baseadas nessa coisa. Mesmo sendo crente. Mesmo sendo crente. E, inclusive, mesmo sendo um crente de verdade mesmo. Nós, como cristãos, todos nós temos essa profissão de que nós somos salvos. Mas mesmo os salvos podem, em um momento ou outro, se desviar para uma idolatria. Lembra-se de Davi? O exemplo clássico, né? Davi que cometeu o pecado de adultério. Veja, naquele momento, o que foi mais importante para ele? O sexo. O que foi a maior alegria dele? O que foi a maior satisfação? O que era o maior desejo dele? Onde o coração dele estava? O que ele estava adorando? Idolatria. Aqui, irmãos, a gente chega num conceito que, quando a gente entende isso aqui, a gente, pelo menos, a gente vai continuar pecando sempre, né? Mas pelo menos a gente vai saber identificar no nosso coração o que está errado. Idolatria, esses ídolos de gesso, de barro, são só reflexos do coração. São produções físicas de material físico daquilo que já está aqui imaterialmente. E por isso, então, a Bíblia fala, só para citar um último exemplo dentro dessa questão, por exemplo, o temor. O temor é um ato de adoração. Em que sentido? No sentido de que aquilo que eu mais temo na vida é aquilo que eu adoro. Vamos supor, se aquilo que eu mais temo na minha vida, se for a minha vida, perder a minha vida, se aquilo que eu mais temo na minha vida foi perder a minha vida, o que eu estou adorando? A minha vida. O que vai me controlar? As minhas atitudes vão ser tomadas todas no sentido de evitar colocar a minha vida em risco. É importante o instinto de autodefesa, a gente preservar a nossa vida. A nossa vida só não é mais importante do que Deus. E esse que é o detalhe. O detalhe é que às vezes a gente ama a nossa própria vida mais do que Deus. E o temor, como disse, é um ato de adoração. Vamos lá, vamos citar, para a gente terminar essa sessão aqui e passar para a próxima.
citar um exemplo aqui do Sadraque, Mesaque e Abdenego. Acho que eu até citei essa ilustração, mas é muito boa para exemplificar, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Atitude de fé simples. Simples. O que eles mais temiam na vida deles? Ficou claro, eles temiam a Deus. Eles tinham medo do Nabucodonosor? Poderiam até ter. Só que o temor ao Senhor era maior. Outros temiam mais perder a própria vida e se prostraram diante da imagem. Porque a vida da pessoa era o seu ídolo. E não tem como a gente não servir o nosso ídolo. Por isso que a gente tem que adorar a Deus acima de tudo. Então, o temor é um ato de adoração. A alegria é um ato de adoração. O desejo é um ato de adoração. O amor é um ato de adoração. Por isso a gente tem que investigar o nosso coração, irmãos. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Como que a gente pode fugir desse erro aqui? Abrindo mão das nossas ideias. Olha como é difícil isso, né? Quem quer abrir mão das próprias ideias? Às vezes nós nascemos com ideias erradas que até nossos pais nos ensinaram. É difícil se desvencilhar dessas ideias. Mas se alguma ideia, alguma filosofia, alguma ideologia que a gente tenha absorvido, aprendido, está em choque com a palavra, o resultado, a atitude correta é o quê? Se submeter a Deus, falar, Senhor, é o Senhor que sabe. Por exemplo, a gente foi criado a vida inteira com a ideia, a igreja tem que ser assim, assado, uma igreja tem que ter essas características. Se isso não está na Escritura, o que eu devo fazer? Abandonar essa ideia. Eu tenho que ter, então, humildade para chegar diante de Deus e dizer o seguinte, Deus, é o Senhor que me diz, é o Senhor quem me diz o que é a igreja, não sou eu que estabeleço. Não sou eu que estabeleço, é o Senhor quem me diz isso. Então, essa é a atitude que a gente tem que tomar. Vamos para a segunda sessão. O outro imperativo, né? Esse outro imperativo é ninguém se glorie nos homens. A mesma forma verbal, a mesma classificação verbal do primeiro imperativo. Quer dizer que eles estavam fazendo algo, tomando uma atitude, e agora o imperativo é pare de fazer isso. Que atitude que eles estavam tomando? Se gabando em relação aos dons dos líderes. Se gabando nos homens, se gloriando nos homens. E olha só, irmãos, hoje em dia, a gente tem uma pedra de tropeço, entre aspas, a mais do que eles. Porque além dos líderes, que se tornam às vezes motivo de briga, né, os pastores da denominação ou de fora, pastores que passaram pela igreja e assim por diante, que se tornam alvo dessa, entre aspas, idolatria, hoje em dia tem também a questão denominacional. Eu devo amar a minha denominação. Nós amamos a igreja presbiteriana, amém? Mas ela não está acima de Deus. E, portanto, eu não devo me gabar humanamente dela, com orgulho pecaminoso, ao ponto de eu não demonstrar amor para as pessoas. Então, esse é o nosso desafio. É o desafio de todos nós. Ainda mais reformados, né? Que tem uma teologia muito boa. A gente tem essa tendência mesmo a, às vezes, se gloriar. Que Deus nos ajude, né? Todos nós temos essa tendência. Então, não se glorie nos homens. Deixe de se gloriar. Chega de se gabar, né? Pare com isso, né? A ordem do apóstolo Paulo. Versículo 21, os irmãos podem ler? Bom, aqui o apóstolo Paulo vai introduzir uma argumentação que ele não fez quando ele falou da sabedoria de Deus e do mundo, lá no capítulo 1, verso 18. Ele não deu essa argumentação, agora ele traz essa novidade dentro dessa perícope. Que é o quê? O argumento de que tudo é da igreja. Vamos lá, vamos tentar entender juntos esse argumento de Paulo. Então, portanto, ninguém se glorie. Por que a gente não deve se gloriar? Por que a gente não deve se gabar em relação aos dons? O argumento de Paulo é o quê? Porque é tudo nosso.
Aí ele continua, versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Versículo 23, podem ler? Isso. Então, todas as coisas são nossas, ou seja, tudo é um dom de Deus. Se tudo isso, se todas as características boas dos líderes são dons de Deus para a igreja, já é nosso. Por que eu vou brigar por isso? Está vendo o ponto de partida de Paulo? Por que você vai brigar por causa de Paulo, Apolo e Pedro? São homens de Deus? São. Então, são da igreja. São dons que Deus deu para a igreja. Aí ele vai partir dessa argumentação que tudo Deus preparou para a igreja. E vai citar tanto os líderes como outras coisas também. Ele diz assim, o mundo é vosso. Em que sentido? No sentido de que nós podemos desfrutar das coisas do mundo como não crente não pode. Por mais que pareça, irmãos, às vezes pode parecer que o mundano, que o não crente, usufrui mais das coisas do mundo do que nós, não é verdade. Só o cristão pode usufruir das coisas do mundo de uma maneira bíblica. Porque o cristão vai entender que Deus fez. Ele não vai colocar essa coisa em si no lugar de Deus. Então, ele é o único habilitado com ferramentas espirituais, que é através da Escritura, para usufruir das coisas que Deus fez do mundo de uma maneira sábia, de uma maneira que glorifique a Deus. Em outras palavras, um não crente não consegue glorificar a Deus através do seu desfrute das coisas do mundo. Pelo contrário, ele desfruta, só que de forma idólatra. E suscita mais ainda a ira de Deus sobre ele. O cristão não. Por isso Paulo diz, o mundo é vosso, a vida é vossa, a morte também, porque a esperança da morte é diferente para o cristão. Então, nesse sentido, a morte é diferente para vocês. O presente é diferente porque o reino de Deus já está aqui. Nós já fazemos parte do reino de Deus. E o futuro também, porque o futuro está garantido com o retorno de nosso Senhor. Então, toda essa argumentação muito bonita, né, do apóstolo Paulo, está aí para dizer assim, não brigue por causa de coisas que já são de vocês. Que maravilha, né, irmãos? É muito parecido com como a gente fala para as crianças, né? Não é verdade? Ficou bravo comigo. Rapaz, é impressionante, né? A gente começa a meditar assim e só tem como a gente glorificar a Deus, né? Pelo fato de Deus ter usado esse nosso irmão. E hoje está falando conosco, né? Está falando conosco com essa palavra, inspirada pelo Senhor. Então, irmãos, às vezes as crianças brigam por coisas que já são delas, não é verdade? E a gente faz a mesma coisa. E é engraçado que às vezes a gente dá esse mesmo argumento, né? É de vocês, você pode usar no momento que você quiser. É de vocês. Poxa vida, né? Deus sempre usando essa pedagogia com a gente, né? Então, irmãos, só que só um detalhezinho no texto, que ele não vai falar que Cristo é nosso, né? Pode ver, ele não vai falar que Cristo é nosso. Por quê? Porque a ideia é que nós somos para Cristo, não Cristo é para nós. Então, nós somos para Cristo. Então, tudo é de vocês, igreja. Os líderes, o mundo, a vida. Só que vocês são de Cristo. Ele vai seguir o caminho inverso daquele coach lá, né? Eu não gosto de ficar falando, meu irmão. Nome de... Mas é David Leonard. É isso? Que disse ao contrário disso. É engraçado que... Olha só que coisa, né? Ele falou exatamente isso daí, só que ao contrário, né? Diz que vocês são o centro de Cristo. A argumentação do apóstolo Paulo é contrária, é glorificando a Cristo. E Cristo de Deus, porque Cristo vem de Deus. Né? Então, essa ideia. Bom, irmãos, essa parte, então, nessa sessão, o apóstolo Paulo diz para que
as pessoas não se gloriem nas realizações humanas, no caso os líderes ali, porque tudo é dom de Deus. Se é dom de Deus para a igreja, eles não deveriam se gloriar. E a segunda aplicação baseada nessa ordem, não se gloriem nos homens. Não confie, não se gabe. Porque, irmãos, o se orgulhar e o se gabar, o se gabar e o se gloriar é uma coisa que está muito ligada à confiança. Geralmente, aquilo pelo que eu me gabo e eu me glorio, geralmente é aquilo em que eu confio. Eu pauto a minha vida. Exemplo. Vamos lá. A gente estava falando de igreja, né? De pessoas que usam critérios diferentes para congregarem. Não quero usar o exemplo de fora, estou citando muito exemplo de fora de outras igrejas, né? Vamos usar o exemplo interno, vamos lá. Se uma pessoa, todo mundo aqui gosta do Augusto Nicodemos, né? Grande pregador, né? Tio Nico, né? A gente gosta muito dele. Mas se uma pessoa vai congregar numa igreja só por causa dele, naturalmente a pessoa já está se gabando de seus dons. E, consequentemente, essa pessoa está confiando em quem? Então, por isso que o se gloriar, quando a gente se gloria de algo nesse sentido, tá vendo? Eu estou aqui por causa desse pastor aí, né? Desse pregador, poxa, que maravilha, né? Sei o que e tal. Calma aí, tem que tomar cuidado para a gente não estar confiando nisso. Que a nossa fé não está sendo pautada por isso. Porque uma hora ele pode não estar aqui, e aí, como que eu vou ficar? Ficar triste? Não tem ninguém mais para me gabar agora. Então a gente tem que tomar cuidado. A nossa glória é Deus. Pode falar. Isso é mais comum. E veja, irmãos, é uma tendência que nós temos. Temos que ser honestos, né? É uma tendência que nós temos. E isso que é maravilhoso, irmãos, Deus está falando conosco nessa noite. Porque é uma tendência que nós temos que Deus está tratando, nos dando ferramentas para tratar isso. De forma que a gente se apegue às lideranças de uma maneira correta. Sem desprezar, porque são cooperadores, né, da obra de Deus, mas sem também superestimar. Eles não são alvo da nossa fé, da nossa confiança e nem da nossa glória. A nossa glória é Cristo. Existe esse texto na Bíblia de que nós temos que nos gloriar em Cristo? Existe, irmãos. Nós temos que nos gloriar em Cristo. E se nós nos gloriamos em Cristo, é porque nós confiamos em quem? Em Cristo. Se gloriar e confiar são coisas que estão muito próximas umas das outras. Por que as pessoas fazem isso, meus irmãos? A pergunta importante ali dentro dessa aplicação. Vamos responder isso de duas formas. Uma forma está no texto e a outra a gente tem falado aqui. As pessoas fazem isso porque nós temos, primeiro, uma tendência à idolatria. Já dizia João Calvino, né? E até tem que tomar cuidado com João Calvino para a gente não idolatrar ele também, né? Já dizia João Calvino, né? Que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Então, as pessoas fazem isso, se gloriam, se gabam nos homens por causa disso. E um outro argumento, que agora é um argumento do texto, é porque às vezes as pessoas na igreja perdem o senso de comunidade. O que é o senso de comunidade? É o contrário do senso de individualidade. O senso exagerado de individualidade, a pessoa que tem isso, ou a pessoa que pensa isso de alguém, vai entender que a igreja não vai funcionar sem essa pessoa. A igreja não vai funcionar sem mim. Se eu sair da igreja, a igreja não... Esse é um senso exagerado de individualidade. E falta, então, um senso de comunidade, de entender que a igreja é sempre uma comunidade. Por isso que Paulo diz, tudo é vosso. Está vendo o senso de comunidade? Tudo é vosso, é da igreja, os dons são da igreja. Paulo está apelando, então, para esse senso de comunidade para corrigir esse problema de se gloriar nos homens. E
a Bíblia vai trabalhar com várias metáforas para nos ensinar isso. Por exemplo, a metáfora do corpo, que nos ensina muito bem isso, né, irmãos? Como a metáfora do corpo nos ensina isso? Pode o rim dizer que não precisa do coração? Senso de comunidade. Vários órgãos. Alguns aparecem mais, como no corpo. Outros aparecem menos. Outros, segundo a argumentação de Paulo, em Coríntios mesmo, capítulo 12, Paulo vai citar todos os órgãos do corpo, irmãos, até as genitálias Paulo vai citar. Claro, de uma forma, através de um eufemismo. Paulo vai dizer que alguns órgãos do corpo precisam ser cobertos por uma questão de decência. O que ele está querendo dizer? Que na igreja, alguns membros precisam de um cuidado diferente do que outros. Mas todos fazem parte de um corpo. Todos são importantes. Cada um tem características diferentes. Senso de comunidade. O exemplo do corpo. E a cabeça, o chefe, a cabeça, Cristo. O templo, senso de comunidade. Vocês são templo do Espírito Santo. Por que é senso de comunidade? Porque não é cada um de vocês é um templo. Não está no plural, está no singular. A igreja é um templo. Significa, o exemplo tirado das edificações, da construção civil, nós falamos sobre isso na quinta passada, né? Significa que quem eu sou? Eu sou cada tijolinho desse templo. Eu não sou mais importante do que o outro tijolinho. E eu só não faço um templo. Mas são vários tijolinhos, ou seja, todos nós que fazemos um templo. Que somos um templo. Senso de comunidade. O senso de comunidade, então, de que a igreja é mais do que uma pessoa, e de que não há na igreja essa ideia de que uma pessoa é mais importante do que outra, isso nos ajuda a não brigar por questões de dons e de personalidades na igreja. Como fugir desse erro? Dentro daquilo que o apóstolo Paulo falou, nós devemos então ter esse senso de comunidade e de que nós já temos aquilo que é de valor. Nós já temos a riqueza de Cristo. Nós já temos a sabedoria que vem de Deus. Como disse lá no início, o problema é que às vezes a gente não valoriza. Igual a chácara, né, do Senhor, né? Às vezes ele não tinha visto por aquela ótica. O que Deus faz conosco através da Escritura? É o que Olavo Bilac fez com a chácara. Deus pega a sua sabedoria e descreve para a gente e diz, tá vendo? Essa aqui é a sabedoria. E o que a gente tem que fazer? A mesma atitude do dono. Poxa, estava tudo na minha mão. Deus me deu já a sabedoria. Deus me deu a sabedoria para avaliar o meu coração. Deus me deu a sabedoria para entender o que é o mal do mundo. O que é o mal do mundo, irmãos? Qual que é o problema? O pecado. Mas às vezes a gente usa as ideologias. É luta de classes, luta disso, luta daquilo. O problema é uma reforma assim, assado. O que é isso? Buscar uma solução na sabedoria do mundo. As ideologias têm as suas pequenas verdades, mas não são absolutas. E quando as pessoas não entendem isso e pegam essas ideologias e acabam brigando, querendo aplicar isso na realidade, elas acabam consequentemente brigando com seu próprio irmão por conta dessas questões. Só que em Juquiá que nunca aconteceu, né? Porque eu não estava aqui na época do... Mas no Brasil todo por aí, o pessoal brigou bastante. Isso é partidarismo. Isso é divisão. Isso é se dividir por questões secundárias. Isso é se dividir por causa de coisas que são de acordo com o padrão do mundo. Mas Deus já nos deu a solução. O problema do mundo é o quê? O pecado. A gente está agora com esse problema em relação às escolas, né? A gente pode cometer diversos erros. Entre eles é se desesperar demais. Entre eles é confiar demais em um governo para dar a solução para os nossos problemas. A gente pode cair em vários erros. Vários. Só que uma coisa a gente tem que afirmar. Deus já deu para a gente a sabedoria para a gente entender o que a gente tem que fazer. A gente pode cobrar as autoridades? Pode. A gente pode orar? Pode.
Mas a gente tem que entender, a sabedoria está aqui. Eu não posso colocar o coração nessas coisas, senão eu vou me desesperar. Senão eu vou ficar tão ansioso que eu não vou conseguir viver. Não vou conseguir sair de casa. E essa atitude vai ser fruto de uma coisa que eu estou dando muito valor, talvez a minha própria vida. Sendo que Deus já me deu a sabedoria. Deus já me disse, tema ao Senhor acima de tudo, ore pelas autoridades e saiba que tudo isso é cumprimento das Escrituras, que sinalizam a volta de nosso Senhor. Está aqui o tempo inteiro. Se a gente parar para avaliar, os problemas com os quais nós muitas vezes arrumamos briga com as pessoas, são aqueles problemas que a Bíblia já fala, faz tempo a gente só esqueceu, né, que está lá, e que a Bíblia já deu sabedoria para a gente encarar essas coisas de uma maneira adequada. Irmãos, alguma pergunta, alguma questão? Nós já caminhamos aqui para o final do nosso estudo de hoje. Sim, é verdade. Exatamente. Mais alguma questão, irmãos? Bom, então eu quero terminar. Quero citar aqui um cântico que eu estava ouvindo esses dias e tem uma letra aqui interessante que combina muito bem aqui para a gente fechar esse estudo de hoje. Não sei se vocês conhecem, o cântico acho que é meio antigo, né? Acho que o pessoal não conhece muito. E diz assim: uma voz sozinha não é coral. Já ouviram esse cântico? Uma parte, um trecho desse cântico diz assim: uma voz sozinha não é coral. A comunidade, né? O amor sozinho não é total. Uma nota só pode até soar, mas não é canção. Um atleta só não é time. Uma corda só não é violão. Nem dá para fazer um arco-íris só pintando o azul. A ideia é que nós somos importantes, mas juntos nós somos mais importantes e mais fortes, temos mais força para lutar contra os problemas. É a ideia de ressaltar esse senso de comunidade de todos nós. Amém? Vamos orar então? Eu quero orar junto com você. Coloque diante de Deus a sua questão aí, dentro daquilo que a gente tem comentado, e também, se você tiver uma outra causa,